Olá, amigos do canal Indicações de Teologia. Hoje traremos para vocês este magnífico livro História Global do Cristianismo, do autor Pablo Adeiros. Esse doutor, que é o autor deste livro de História Global do Cristianismo, ele também é o comentarista da Bíblia Nova Reforma, que os irmãos conhecem. Muitos já devem ter, e eu tenho ela, mas eu não fiz nenhum review dela aqui no meu canal, porque em canais parceiros, dos quais estão na descrição desse vídeo, você pode encontrar bons reviews dessa Bíblia Nova Reforma. Então, como os meus canais parceiros já mostraram muito bem sobre essa Bíblia, eu resolvi não colocar ela aqui no meu canal, tá? Mas o grande autor dos comentários daquela Bíblia é esse doutor Pablo Adeiros. Então, nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse livro aqui, que ele é especialista em história do cristianismo, professor de universidade, tá ok? E a gente vai conhecer tudo o que esse magnífico livro, essa obra, traz para o nosso conhecimento. Bem, vamos ver aqui o subtítulo deste livro: História Global do Cristianismo, o processo de globalização da fé cristã desde sua origem até o século XXI. Tá? Vem com o selo Vida Acadêmica. A gente vê capa dura, tá? Já deu para perceber. Isso é muito bom para um livro assim. Está na área histórico-sistemática, História das Religiões, tá? A história do cristianismo. Bem, iniciando aqui, a gente já vê que tem aquela proteção daquele papel cartolina. Aqui a primeira folha de rosto. Aqui a ficha catalográfica, tá? Primeira edição 2020. Aqui já começa o sumário, tá? Prefácio, uso deste livro, lista de mapas e quadros, introdução geral. Primeira parte, os primeiros 500 anos. Introdução. Unidade 1. O cristianismo no Império Romano. O lugar, o tempo e o propósito. Fatores que contribuíram para a expansão do cristianismo. Um mundo urbano. O surgimento da igreja. A igreja e sua missão. A oposição ao cristianismo. O primeiro imperador pró-cristão. Unidade 2. O cristianismo fora das fronteiras do império. O primeiro reino cristão. Edesa. A primeira nação cristã. Armênia. Os cristãos da pátria. Os cristãos da Pérsia. Os cristãos da Pártia. Os cristãos da Pérsia. O cristianismo na Etiópia. O cristianismo na Arábia e na Índia. Os bárbaros do norte da Europa. O cristianismo nas Ilhas Britânicas. O cristianismo na Península Ibérica. Unidade 3. O cristianismo no Império Bizantino. O lugar e as circunstâncias. Desenvolvimento do Império Bizantino. Cosmovisão e cultura. A Igreja, Estado e Sociedade. Cristandade bizantina pós-Nicena. O século V. O século VI. A vida e ministério da Igreja. Unidade 4. Os problemas do cristianismo primitivo. O problema das Escrituras. O problema do credo. O problema da ética. O problema da eclesiologia. O problema das controvérsias teológicas. O problema do mundanismo. O problema da ideologia. Visão retrospectiva e prospectiva. Bibliografia da primeira parte. Segunda parte,
Os 1000 anos de incerteza, de 500 a 1500. Introdução. Unidade 1. Retrocesso e recuperação, de 500 a 950. O retrocesso do Ocidente, o retrocesso do Oriente, a recuperação no Oriente, a recuperação no Ocidente, ganhos e perdas do cristianismo, 500 a 950. Unidade 2. Ressurgimento e progresso, de 950 a 1350. O ressurgimento do cristianismo, as novas ordens monásticas, a vida da igreja medieval, o escolasticismo e as universidades, os papas no poder, ganhos e perdas do cristianismo, 950 a 1350. Unidade 3. Decadência e vitalidade, de 1350 a 1500. O declínio da cristandade oriental, persistência às pretensões papais, os papas do Renascimento, movimentos de reforma, declínio no Oriente, vitalidade no Ocidente, ganhos e perdas do cristianismo, de 1350 a 1500. Unidade 4. Os problemas da cristandade medieval, o problema ideológico, o problema teológico, o problema do culto, o problema eclesiológico, o problema missiológico, o problema apologético, visão retrospectiva e prospectiva. Bibliografia da segunda parte. Terceira parte, as reformas da Igreja, de 1500 a 1750. Introdução. Unidade 1, a Reforma Protestante, a Reforma na Espanha, a Reforma na Alemanha, a Reforma em Zurique, a Reforma em Genebra, a Reforma Radical, a Reforma na Inglaterra, a Reforma na Escócia, a Reforma na França, a Reforma nos Países Baixos, a Reforma em outros países europeus, o Protestantismo em 1600. Unidade 2. A Reforma Católica, Reforma ou Contra-Reforma. A Reforma Católica, a Contra-Reforma Católica, o Catolicismo do século XVI, os meios, o Catolicismo do século XVI, os resultados, o mundo da Reforma e da Contra-Reforma Católica, o Catolicismo por volta do ano de 1800. Unidade 3. As reformas do século 17 e 18, desenvolvimento do protestantismo, desenvolvimento e movimentos filosóficos e religiosos, desenvolvimento do catolicismo, desenvolvimento da ortodoxia, a cristandade por volta do ano de 1800. Unidade 4. Os problemas do cristianismo, o paradigma da cristandade, o cristianismo e escravidão, o impulso missionário, cristianismo e modernidade, a difusão da Bíblia, protestantismo e poder político, protestantismo e capitalismo, a revolução litúrgica. Bibliografia da terceira parte. Quarta parte, o cristianismo denominacional, de 1750 até o presente. Introdução. Unidade 1. O protestantismo moderno, o denominacionismo, as missões modernas, o pentecostalismo, o pós-denominacionismo. Unidade 2. O catolicismo romano moderno, a Igreja Católica no final do século XVIII, a Igreja Católica no final do século XIX, a Igreja Católica no século XX, a Igreja Católica no século XXI. Unidade 3. Outras cristandades modernas, o desenvolvimento da ortodoxia, o desenvolvimento de cristandades marginais, o desenvolvimento da teologia contemporânea. Unidade 4.
os problemas da cristandade moderna, o cristianismo e a política, o cristianismo e a educação, o cristianismo e o evangelicalismo, o cristianismo e o fundamentalismo, o futuro do cristianismo. Bibliografia da quarta parte. Meus irmãos, agora vamos conhecer um pouco do livro, né? Eu achei, pelo sumário deste livro, que acabamos de ver, que existem muitos assuntos ligados à contemporaneidade do cristianismo. Alguns itens do sumário, tópicos, eles são tratados que você não vê em outros livros, né? São pequenos itens, mas que você precisa ter o conhecimento sobre esses itens, tá certo? Então eu achei muito bom esse livro, é um livro muito trazendo a história do cristianismo com uma visão sobre como foi para que se chegasse ao ponto de hoje, ao presente, trazendo também a parte cultural, né? E isso é muito importante para que a gente possa analisar e perceber como é que as coisas chegaram até hoje. Aqui a gente vê a estrutura do livro. A letra é média para pequena, tá? Ela não é uma média grande. Aqui tem o nome do livro e aqui o tópico do livro, né? Te ajuda bastante a se encontrar na leitura. Aqui, notas de referência tem uma letra um pouco menor, mas mesmo assim elas são de fácil leitura, tá? Folhas brancas, como é da origem da editora Vida. Um livro de leitura agradável. Por exemplo, esse ponto aqui, retrocesso e recuperação. Como é tratado aqui, a gente pode perceber que é uma análise, claro, do autor, mas essa análise, esse ponto de vista, às vezes você não encontra em alguns outros livros de história que só apresentam os fatos, tá? Isso eu achei importante porque é uma outra forma de perceber o que aconteceu na história. Como esse autor, ele já trabalhou, como eu disse antes, na Bíblia da Reforma, né? Ele tem essa visão contemporânea e como ele é um professor acadêmico de história, especialista em história do cristianismo, isso facilita muito para que possamos ver tanto os fatos da história quanto a análise contemporânea deste livro. Esse tópico aqui eu achei muito importante num livro de história que muitas vezes você encontra em livros específicos e não num livro tão geral de história e trazendo um ponto de vista bem contemporâneo. Esse livro é recém-lançado pela editora Vida e é um livro que é totalmente indicado para os estudantes de teologia,
principalmente para que a gente possa ter essa visão contemporânea do presente, das situações que hoje a igreja e toda a cristandade enfrenta. Aqui a gente vê também visão política. Isso é importante para o cristão, ele entender as visões políticas e o que ele pode ver como que tem que comparação com os pilares da doutrina cristã e o que de fato ele tem que, como cristão, aceitar. Bem, irmãos, esse aqui foi o livro História Global do Cristianismo, o processo de globalização da fé cristã desde sua origem até o século XXI, de Pablo Adeiros, selo Vida Acadêmica. Tá ok? Eu agradeço a você que permaneceu conosco até este momento. Eu peço a você que, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações de quando chega vídeo novo no nosso canal. Nós estamos com um novo projeto de fazer vídeos sempre uma vez por semana, tá certo? Isso vai depender muito do andamento da situação de trabalho e também do estudo, mas eu creio que Deus vai nos ajudar e nós possamos fazer vídeos toda semana, tá ok? Por favor, compartilhe nossos vídeos, tem sempre alguém precisando ver os vídeos dos livros que são aqui mencionados, tá? Deixe seu comentário é muito importante pra gente, tá? Deixe o seu feedback sobre os nossos vídeos. Eu agradeço a você, desde já, fique com Deus, muito obrigado.